Queridas irmãs, convido a acolhermos a palavra de Deus deste belo domingo que o Senhor nos concede. O Evangelho é muito bonito, primeiro com uma expressão de alegria de Jesus e depois um convite a chegar perto dele, a conhecê-lo mais de perto e a experimentar a alegria, o conforto, a doçura de estar com ele. Em que situação Jesus fala isso? Jesus está ensinando as coisas do reino de Deus, ensinando por parábolas. E o povo fica muito feliz e quer ouvir e ouvir mais. E Jesus se vê rodeado de muita gente que quer ouvir. É a palavra de Deus. É Ele que traz uma palavra nova, dita com autoridade e com credibilidade. Fala das coisas do reino de Deus. Comparações. O reino de Deus é como pequenina semente que lançada à terra, desabrocha, nasce, cresce, forma uma planta, produz fruto. O reino de Deus tem força por si mesmo. Quem é que faz crescer aquela plantinha? O reino de Deus é como um campo semeado, onde cresce todo tipo de planta. E depois da colheita separa o que é bom, o que não é bom. O reino de Deus é como uma rede que os pescadores puxam para a praia, depois sentam, separam os peixes bons dos ruins e outras tantas parábolas. Com isso, Jesus ensina como acontece quando Deus reina. O reino de Deus significa Deus acolhido, Deus reinando. Como são as coisas? Como acontece quando alguém acolhe o reino de Deus, quando nós acolhemos o reino de Deus? Muitos ouvintes de Jesus ouviam de coração aberto, outros menos. Mas a cada um ele falava, sem medo de desperdiçar palavras, porque sabia que muitas suas palavras seriam bem acolhidas. E Jesus vê que as pessoas simples acolhem com alegria, com fé, o reino de Deus, os seus ensinamentos sobre o reino de Deus, e se abrem para acolher o reino de Deus e viver segundo o reino de Deus. Mas nem todos. Jesus, na primeira parte da sua oração ao Pai, eu me alegro, diz Jesus, te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas. Que coisas? As coisas do reino de Deus, aos sábios e entendidos. Como assim? Sábios e entendidos não podem entender as coisas do reino de Deus? Podem. Mas se é simplesmente segundo a lógica deste mundo, não entendem. Se é para entender e tentar colocar o reino de Deus no nosso quadrado, não entendem. Sábios e entendidos, Jesus aqui indica aqueles que pretendem colocar o reino de Deus debaixo do seu domínio. O reino de Deus é de Deus. Precisa deixar que Deus reine. Que Deus apresente a sua lógica, sua vontade, sua benevolência, sua misericórdia. Por isso, depois Jesus, porém, diz, se escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, que portanto se fecham eventualmente na sua soberba e não conseguem acolher o reino de Deus, os pequeninos. E Jesus aqui diz às pessoas que não pretendem, com sua soberba, dominar tudo. Os pequeninos acolhem, eles sim, e se alegram com o reino de Deus. E Jesus dá graças a Deus,
Dá graças ao Pai, porque o reino de Deus é revelado e acolhido. E aqui se põe a reflexão desta liturgia. Naturalmente, são vários os temas que poderíamos aprofundar, mas eu queria levar um pouco a esta reflexão. Nós queremos conhecer a Deus, certamente. Não há pessoa que não queira conhecer a Deus. Todos querem conhecer a Deus, de um jeito ou de outro. Mas como fazer para conhecer a Deus? Para nós, conhecer a Deus é aproximar-se de Jesus. Conhecer a Deus é ver Jesus, é ouvir Jesus, conhecer suas atitudes. Como a igreja diz, Ele é o rosto humano de Deus. Podemos conhecer Deus humanamente, não precisamos ser divinos para conhecer a Deus. Precisamos da ajuda do Espírito Divino, do Espírito Santo. Porém, Ele se fez um de nós, no Filho de Deus, Jesus, para que humanamente nós o possamos conhecer. Ele é o rosto humano de Deus e para nossa consolação Ele também é o rosto divino do homem Jesus. Como diz a igreja, o homem é plenamente revelado na sua dignidade, no seu chamado e no seu futuro. Jesus revela Deus. Jesus revela Deus. Isto, de várias maneiras, é dito quando nós lemos já esse trecho, mas em vários trechos do Novo Testamento. Deus não é necessariamente como imaginamos nós. E muitas vezes Ele nos desconcerta. Por isso Jesus diz aos sábios e entendidos, Deus não entra necessariamente na nossa lógica. Somos nós que devemos entrar na lógica de Deus para conhecê-lo, acolher Deus. Por isso o sábio disse assim, queres conhecer a Deus? Ajoelha e reza. E Deus se revelará a ti. Conhecerás Deus quando reconheceres Deus, na humildade da nossa pequenez. Queremos conhecer a Deus? Leiamos o Evangelho. Queremos conhecer a Deus? Como são as coisas de Deus? Qual é a vontade de Deus? Ouçamos os ensinamentos de Jesus e, de maneira geral, a Sagrada Escritura como um todo. Ouçamos os ensinamentos da Palavra de Deus. As parábolas do Reino de Deus, por exemplo, são um caminho para conhecer como são as coisas de Deus, o jeito de Deus. No prólogo do Evangelho de São João, o início do Evangelho de São João, ele diz de maneira bonita que o Verbo de Deus, a Palavra eterna de Deus, que é também o Filho de Deus, a sabedoria eterna de Deus, se fez carne e veio habitar no meio de nós para que nós o víssemos, conhecêssemos, reconhecêssemos. E no final do texto diz, ninguém jamais viu a Deus. Um viu Deus, Filho eterno, que desde toda a eternidade está junto de Deus. Ele nos veio contar, Ele nos veio revelar quem é Deus. Queremos conhecer a Deus? Aproximemo-nos de Jesus, o revelador de Deus. Por isso Jesus convida, vinde a mim todos vós, que estáis com angústias, buscando, estáis cansados, sobrecarregados, talvez com o fardo da existência, da vida, de buscar o sentido, sem ver claro, afinal, para que eu existo, para que existe tudo isso. Aproximemo-nos de Jesus. Ele nos alivia dos nossos fardos. Ele nos impõe o seu fardo, quase diz, meu fardo é leve, meu fardo é suave. E Ele mesmo carrega o nosso fardo. Por isso, meus irmãos,
levemos isto hoje para a nossa casa, para a nossa vida. Queremos conhecer a Deus, aproximemo-nos de Jesus. É Ele que nos revela a Deus, das muitas maneiras como a Igreja nos ensina, justamente, na Eucaristia é o modo como Jesus revela a Deus, a palavra de Deus, mas também na oração comum da comunidade de fé que reza, que procura aproximar-se de Deus, cada um com as suas angústias, talvez, com suas interrogações, mas a Igreja crê, a comunidade de fé, sim, tem a resposta de Deus no ensinamento também da Igreja. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos. Quando se experimenta a própria fragilidade, os nossos pesos, e talvez também quando experimentamos os nossos limites, temos uma grande oportunidade de nos abrirmos para Deus. E não é esta experiência, tantas vezes, no sofrimento, na doença, na situação limite da nossa vida, da vida de alguma pessoa, e certamente conhecemos essas situações, a pessoa se abre para Deus e fica serena, fica tranquila, se abre para Deus e Deus alivia, Deus lhe concede vida e esperança. Não há lugar diante de Deus para os soberbos, que portanto se fecham, querem colocar Deus no seu quadrado. Deus é maior do que nosso quadrado. Deus é muito mais que nós possamos dizer dele e muito mais do que nós possamos imaginar dele. É acolhê-lo de coração aberto e ele se revelará a nós pouco a pouco. A Igreja diz, na sua sabedoria, a partir da palavra de Deus, dos sábios da Escritura, que a soberba da vida, a nossa autossuficiência, é o maior impedimento para a gente conhecer a Deus. Em vez, Deus se revela aos humildes, aos pequeninos, àqueles que gritam por socorro, àqueles que se aproximam dele, sim, porque precisam, sentem que por si sós não são suficientes. A segunda leitura de hoje, da Carta aos Romanos, São Paulo convida por isso mesmo a acolher o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que Jesus concede para que nós possamos acolher o reino de Deus, acolher o próprio Deus. E São Paulo chega a dizer que quem não acolhe o Espírito de Deus não tem Deus. Por isso não dá para acolher Deus ficando com o espírito do mundo, ou seja, a soberba, a soberba da carne, a soberba da vida. Quem não tem o Espírito de Deus não vai conhecer a Deus. Por isso mesmo, nós que recebemos o Espírito Santo pelo nosso batismo, pela crisma, a nós cabe, por isso mesmo, sempre pedir a ajuda do Espírito Santo, para nos ajudar a conhecer a Deus, a nos aproximar de Deus, a nos abrir a Deus, a nos voltar e converter mais a Ele. Que Deus nos ajude, que o seu reino venha, que se manifeste, que nós sejamos discípulos do reino com toda alegria, e Deus se manifestará a nós com toda certeza, como prometeu. Amém. Amém. Professemos a nossa fé, número 12 do folheto. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.